Agora vamos analisar as questões relativas ao edital do analista. Para quem está nos assistindo, eu dou uma dica, continue, porque boa parte das questões que caíram no simulado do analista também estão dentro do edital do técnico, então vale a pena a gente continuar assistindo. Tá? O valor pago em pedágio por usuários de estrada pública cuja exploração tenha sido concedida à iniciativa privada é... O que o pedágio é? Tá? O pedágio, na verdade, ele é uma figura bem controvertida no direito tributário. Quando a gente vai estudar, nós vamos ter 3 correntes defendidas por doutrinadores excelentes. Tá? Que é tributo, que não é tributo e que depende se tem ou não tem via alternativa. São essas 3 correntes que nós temos no direito tributário em relação ao pedágio. Mas, para nós respondermos essa questão, nós temos que ter conhecimento do posicionamento do STF. E o STF diz que o pedágio não é um tributo. O pedágio ele é um preço público. Quais são os tributos que nós temos de acordo com o Supremo Tribunal Federal? Nós temos 5 espécies tributárias. Os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria, nós temos os empréstimo compulsório e nós temos as contribuições especiais ou apenas contribuições. Também na doutrina tributária, muito se diverge em relação à quantidade de espécies tributárias que nós temos. Mas, para fins de concurso público, o que nos interessa é o posicionamento do Supremo. E o Supremo, ele definiu que nós temos 5 espécies tributárias. E agora aqui, pessoal, um detalhe. Por quê? As taxas, elas se dividem em taxa de polícia e taxa de serviço. Para ser cobrada uma taxa de serviço, o serviço ele tem que ser específico e divisível e também ele tem que ser efetivamente ou potencialmente utilizado pelo contribuinte. E aqui que residia a grande questão que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quando nós falávamos de pedágio, ou o pedágio se classificava como preço público, ou o pedágio se classificava como uma taxa de serviço. Por quê? Porque taxa de serviço, quem defende que é taxa de serviço, defende que o contribuinte está pagando para utilizar o serviço que seria a rodovia. Então, seria pela utilização daquela rodovia pública. O contribuinte estaria pagando e, em troca, estaria recebendo a possibilidade de utilizar aquela rodovia. Ainda que muito criticado, o Supremo Tribunal Federal ele firmou o posicionamento com base principalmente em um critério. Por que que ele deslocou o pedágio do tributo e colocou como preço público? Em função da falta da compulsoriedade. Tá? Todo tributo ele é compulsório. O artigo 3º do CTN estabelece que tributo é prestação pecuniária compulsória, instituído em lei que não constitua sanção por ato ilícito, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, todo tributo ele é compulsório, ou seja, pessoal, obrigatório. Se não fosse obrigatório, ninguém pagaria tributo. E o Supremo disse, ser humano, tu não és obrigado a pagar o pedágio.
Basta tu não ir viajar. Se tu não precisar passar pela rodovia, por aquele trecho, tu não precisa pagar o pedágio. Então tu não está sendo compelido de forma compulsória a pagar o valor cobrado pelo poder público. Então, para o Supremo, inclusive, pode ser um pedágio por uma rodovia que é conservada pelo poder público. Não tem problema. O pedágio ele não é um tributo. O Supremo Tribunal Federal definiu que pedágio é preço público. Por quê? Porque a sua cobrança não é compulsória. E preço público é exatamente isso. O preço público não tem compulsoriedade. Nós temos uma relação privada, é um contrato. Já o tributo, nós não podemos dispor absolutamente de nada. Realizando o fato gerador, nós obrigatoriamente teremos que pagar o tributo. Um exemplo de taxa de serviço é a taxa de coleta de lixo, que nós pagamos. Não interessa, pessoal, se nós realizamos uma coleta de lixo privada, se transformamos o nosso lixo em adubo, ou se temos um imóvel fechado. Nós vamos pagar pelo simples fato de ter uma utilização potencial, porque nada impede que um dia eu durma neste meu imóvel fechado e eu coloque o meu saquinho de lixo na lixeira, ou que eu, realizando uma coleta de lixo privada, transformando parte do meu lixo em adubo, reciclando parte do meu lixo, um dia eu estou cansado de fazer isso, eu vou lá, fecho a minha sacolinha de lixo e coloco na lixeira. Quando o caminhão do lixo passar, ele não vai olhar, ah não, esse lixo é do Mozart, ele não paga taxa, eu não vou recolher. Ele não vai fazer isso. Então, eu terei que pagar a taxa. Notem, é compulsório, eu sou obrigado a pagar esta taxa. Tá? Então, com base neste critério, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pedágio é preço público. Vamos lá. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é uma espécie tributária quando nós temos obra pública e valorização imobiliária. Existindo obra pública e valorização imobiliária, o ente público pode cobrar a contribuição de melhoria. Taxa de serviço, acabamos de ver. Tá? Não é taxa de serviço porque não é compulsório. Preço público, resposta correta. O pedágio é um preço público. Tá? O contribuinte ele tem a opção de não passar pela rodovia. D. Empréstimo compulsório. Já vimos também, é uma das espécies tributárias, cobrado em caso de guerra, sua iminência, quando existe uma calamidade pública ou a necessidade de ser realizado um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Como o próprio nome já diz, é um empréstimo. Então, a gente empresta, é o único tributo que é restituível. Somente a União pode cobrá-lo. Tá? E por último, impostos inominados. Imposto inominado é aquele que não está previsto expressamente na Constituição. O que seriam os impostos nominados? ICMS, Imposto de Renda, IPI, que tem a previsão contida na Constituição, no texto constitucional. Já o imposto inominado é aquele que tem a competência residual da União. São os impostos residuais. Tá? São aqueles que a União pode instituir, desde que obedeça a alguns critérios previstos na Constituição. Lei complementar, não cumulatividade e diversidade de hipóteses de incidência e de base de cálculo dos demais impostos previstos na Constituição. Então, a alternativa correta é a letra C. 24. Sobre o fato gerador da obrigação principal, conforme determina o Código Tributário Nacional, fato gerador. Tá? O fato gerador é aquela situação que o contribuinte, realizando, faz nascer a relação jurídico-tributária. Então, nós temos hipótese de incidência do imposto de renda, auferir renda ou proventos de qualquer natureza. Fato gerador, quando o Mozart aufere renda, ele realiza o fato gerador do imposto de renda. Sempre o fato gerador, ele decorre da lei. Sempre eu tenho que ter uma lei que vai
criar a hipótese de incidência, que quando eu realizo aquela previsão, eu estou praticando o fato gerador. Então, ele sempre tem origem na lei. E nós temos 3 tipos de fato gerador. Instantâneo, nós temos o periódico ou complexivo, e nós temos o continuado. Tá? Instantâneo. Exemplo, ICMS. Exemplo, imposto de importação. Basta a mercadoria sair do estabelecimento, ocorre incidência do ICMS. Basta entrarmos com mercadoria importada em território nacional, com a finalidade de ela permanecer aqui, ocorre a incidência do imposto de importação. Periódico ou complexivo, imposto de renda, é a soma de vários pequenos fatos geradores. Então, a gente vai oferindo a renda durante todo o ano e depois, no final do ano, a gente verifica qual que foi o acréscimo no nosso patrimônio. E continuado, exemplo, o IPTU. Por que IPTU? Ser proprietário de bem imóvel. Tem outros sujeitos passivos também, não se preocupem porque o IPTU não está em nenhum dos editais. Mas vamos pegar o principal. Eu sou proprietário do meu imóvel, eu sou proprietário todos os dias. Os 365 dias do ano eu sou proprietário do bem imóvel. Então, eu realizo o fato gerador do IPTU todos os dias do ano. Mas eu pago o guia todos os dias? Não. Eu sou cobrado o quê? Uma vez por ano. Porque é o fato gerador continuado. Então, se escolhe uma data e se cobra o contribuinte naquela data. Tá? Vamos lá. A previsão legal e a atividade administrativa respectiva são condições imprescindíveis à sua ocorrência. Previsão legal, sim. Atividade administrativa respectiva, não. Porque nós vamos estudar que os impostos, eles são tributos não vinculados, ou seja, nós pagamos e não recebemos absolutamente nada em troca. Nós pagamos um imposto pelo simples fato de realizarmos o fato gerador daquele imposto. Então, pessoal, eu não tenho como condição uma atividade administrativa sempre. B. Trata-se de situação de fato legalmente qualificada e assim reconhecida por ato administrativo. A obrigação, o fato gerador, ele não é uma situação de fato legalmente qualificada e reconhecida por ato administrativo. Porque legalmente qualificada, ok, tem que ter previsão na lei, mas não preciso de um ato administrativo. Aqui, a FCC ela quis nos induzir ao erro, tentando nos confundir com o lançamento. Eu não preciso do lançamento para a realização do fato gerador. Tá? Eu posso não ter lançamento e realizar o fato gerador. Se um amigo de vocês, que eu sei que vocês não fazem isso, meus alunos não fazem isso, vai para o Uruguai, vem com um carro, parece que é um avião, porque vem assim o carro, né, lotado de bebida na parte de trás. Entra em território nacional, não declara, passa reto, realizou o fato gerador do imposto de importação? Realizou. E teve um ato administrativo reconhecendo? Não, não teve. Tá? C. Sua ocorrência depende, em qualquer caso, de fato jurídico único e instantâneo. Tá? Ó, único e instantâneo. É só instantâneo que nós temos? Não. Nós temos o periódico e nós temos o continuado. Então não é só instantâneo. D. Sua ocorrência não depende de lei, mas da declaração do contribuinte. Não, pessoal. A ocorrência do fato gerador obrigatoriamente depende de lei. Fato gerador da obrigação tributária principal. Quem é que vai pagar tributo se não tiver lei prevendo o pagamento do tributo? E. Trata-se de situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Correto! Essa é a alternativa certa, pessoal. A lei define o que o contribuinte deve realizar para praticar o fato gerador. Tá? Então, é uma situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Ou seja, o fato gerador ele tem origem na lei. 25. De acordo com o CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Segundo esse mesmo código, não se considera espontânea a denúncia. Vamos lá. O que é a denúncia espontânea? Desculpa. Denúncia espontânea, o próprio nome já diz. O contribuinte, de forma espontânea, ou seja, ele não está sendo compelido a fazer, vai lá para o fisco e diz: fisco, eu deixei de recolher um tributo, eu realizei uma sonegação, eu pratiquei um ato ilegal, estou te informando, estou te dizendo que assim o fiz. Tá? De forma espontânea, a gente sempre brinca o seguinte: não pode o fiscal bater na porta do contribuinte. Se ele bater na porta do contribuinte, nós perdemos a espontaneidade. O contribuinte tem que, de livre, e o próprio nome já diz, espontânea razão, ir lá na fazenda e falar: seu fiscal, eu recolhi um valor menor que o devido, eu soneguei, eu pratiquei um ato ilegal. Qual que é a vantagem da denúncia espontânea? O contribuinte não paga a multa. Vai pagar os juros, mas não paga a multa pelo não recolhimento daquele tributo. A denúncia espontânea tem que sempre vir acompanhada do pagamento do tributo. Pessoal, quando que deixa de ser espontânea a denúncia? Deixa de ser espontânea a denúncia quando já tem início o procedimento fiscalizatório. Se nós já iniciamos a fiscalização, ou seja, pessoal, a Fazenda Pública, o Poder Público, já começou a analisar os documentos do contribuinte. Lembra aqui, ó, já bateu na porta, perdeu completamente a espontaneidade da denúncia realizada pelo contribuinte, razão pela qual o sujeito passivo perde os benefícios da denúncia espontânea. Então, vamos lá. O que não se considera espontânea a denúncia? A. De ato ou fato que simultaneamente constitui infração tributária cometido com dolo, fraude ou simulação e crime contra a ordem tributária com objetivo de redução da pena criminal. Pessoal, o CTN considera assim espontânea a denúncia. Eu vou lá e digo: olha, eu cometi um ilícito penal. Qual que vai ser o meu benefício? Eu vou deixar de pagar a multa. Eu não vou ser preso, eu não vou ser processado criminalmente. Isso é outra esfera. Para o direito tributário, o que importa é que eu estarei pagando o tributo e terei o benefício de não ter que recolher a multa. Só o valor do tributo acrescido de juros. B. Que não seja feita pessoalmente a agente do sujeito ativo competente para exigir o tributo relacionado com a denúncia, dentro do prazo de 30 dias contados da data do cometimento da infração. Não tem prazo, pessoal. Eu posso fazer a denúncia espontânea a qualquer tempo, desde que não tenha sido iniciada a fiscalização. Então, a qualquer tempo eu posso fazer a denúncia espontânea. Não tem o prazo de 30 dias. Não me interessa, mas desde que o fisco não tenha iniciado o procedimento fiscalizatório. C. De prática infracional que simultaneamente constitua crime contra a ordem tributária ou contravenção de natureza grave. Não me interessa o resultado do ato praticado pelo contribuinte. O que importa é que ele esteja de forma espontânea avisando a autoridade administrativa de que praticou aquele ato. Então a C também está errada. D. Relativa à infração cometida com dolo, fraude ou simulação. Também pode. Você tem e diz: olha, eu posso ir lá e realizar a denúncia espontânea quando eu agir com dolo, fraude ou simulação. Não tem problema, eu me arrependi. Tá? O nome já diz denúncia. Eu estou me denunciando de forma espontânea. Notem, eu estou fazendo com que não tenha a necessidade da Fazenda Pública me fiscalizar, porque eu de forma espontânea já estou lá informando que eu cometi algum ato com dolo, fraude ou simulação. E não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração. Correto, lembrem, bateu na porta, já não é mais espontâneo. Tá? Eu estou sendo pressionado pelo fisco, porque ele está vindo me fiscalizar, a ir lá e denunciar. Então não adianta bater na porta e o empresário sai pela outra, correndo até a Secretaria da Fazenda e realiza a denúncia espontânea. Bateu na porta, pessoal, ou seja, iniciou o procedimento fiscalizatório, acabou. Não temos mais a possibilidade de utilizar o benefício da denúncia espontânea. 26. Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, o Código Tributário Nacional, CTN, dispõe que, vamos lá, garantias e privilégios. Garantias são os meios assecuratórios do crédito tributário. O que eu posso dar para garantir, ou seja, para que o fisco tenha a certeza de que o crédito tributário vai ser pago. E privilégio. Privilégio é a ordem de superioridade do crédito tributário. As garantias do crédito tributário, elas têm previsão no CTN, as garantias e privilégios, mas também em leis esparsas, que não caem na nossa prova de direito tributário. As garantias na LEF, na Lei de Execuções Fiscais, desculpa pessoal, pessoal da analista, sim, cai. Pessoal da analista cai a LEF e a gente vai ver em sala de aula. Tá? E lá tem a ordem de garantias, muito melhor explicitada do que no CTN. E os privilégios, a gente vai lá para a Lei de Falências, Lei 11.101, artigo 83 e 84, 11.101 de 2005. Tá? Mas aqui perguntou de acordo com o CTN. Tá? Então, o que o CTN traz em relação às garantias e privilégios do crédito tributário? Os privilégios, pessoal. O crédito tributário ele não prefere aos créditos extraconcursais e ele também não prefere aos créditos trabalhistas e decorrente de acidente do trabalho. Tá? Isso o CTN traz para nós. E garantias. Nas garantias, o CTN diz que nenhuma cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade pode ser oposta à fazenda, ou seja, nenhum tipo de restrição patrimonial pode ser oposta à fazenda pública. E no que tange à falência, o CTN fala que o crédito tributário ele não está sujeito ao concurso de credores. Significa dizer que apurado o crédito tributário, a gente faz uma penhora no rosto dos autos. Ponto. Tá? Ah, professor, mas eu já vi uma falência com o crédito tributário sujeito ao concurso de credores. Não tem problema, porque isso é uma prerrogativa, é um privilégio que o crédito tributário tem. Se determinado ente público quiser abrir mão dele, não tem problema. Vamos lá, então. O crédito tributário tem preferência sobre os créditos extraconcursais, concursais e as importâncias passíveis de restituição, inclusive no caso de garantia real desses créditos na hipótese de falência do devedor. Não tem preferência em relação aos extraconcursais, bem como não tem preferência em relação aos créditos com garantia real, no limite do bem dado em garantia. Tá? B. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, em decorrência da primazia do interesse público sobre o privado. Não é verdade. Ele não prefere a qualquer outro. A gente acabou de ver que não prefere aos extraconcursais, aos de acidente do trabalho, aos da legislação trabalhista. Tá? Isso de acordo com o CTN. Se a gente vai para a lei de falências, ainda tem mais explicações, tem um rol maior ainda de créditos que preferem ao tributário. Tá? Tem todos os extraconcursais, mais trabalhistas, mais os com bem dado em garantia no limite da garantia. C. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordato, inventário ou arrolamento. Correto! Foi o que eu falei. Não precisa a Fazenda Pública se sujeitar ao concurso de credores ou habilitar o seu crédito na falência, por exemplo. Não precisa. Ela cobra na execução fiscal, depois ela realiza uma penhora no rosto dos autos. A Fazenda Pública não vai ficar cuidando como está o processo de falência. Ela vai penhorar o seu crédito no rosto dos autos. Então a alternativa C é correta.
D. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores na seguinte ordem: União, em seguida Estado, Distrito Federal e municípios conjuntamente pro rata. Aqui o CTN ele estabelece que se não tiver dinheiro para pagar todo mundo, primeiro nós pagamos a União, depois Estado, Território e Distrito Federal conjuntamente pro rata, para depois os municípios de forma também conjunta e pro rata. Não tem nada a ver com concurso de credores isso aqui, tá? Não existe concurso de credores para a Fazenda Pública. Vai a União, os estados, os municípios realizar as suas execuções e fazer penhora no rosto dos autos, tá? Por último, então, os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência são sujeitos a concurso de credores e concursais. Não! E eles são extraconcursais. Então, é extraconcursal o crédito que decorre da própria falência. Então, se a empresa continua gerando fato gerador, realizando fatos geradores de tributos, o valor desses tributos, este crédito, ele se enquadra como extraconcursal. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Contem comigo para essa caminhada rumo à aprovação de vocês. Como já diz aqui, aprovadores, estaremos juntos. O meu nome é Mozart e eu serei responsável então pelas aulas de Direito Tributário. Boa noite, bons estudos e até mais.